Então, já estamos, a princípio, a 15 minutos do tempo regulamentar que eu separei para minha exposição. Para variar, e a maioria esmagadora de vocês aqui não me conhece, mas eu espero que a gente volte a interagir em aulas. Minha capacidade de síntese não é exatamente uma das minhas qualidades. Eu vou começar a entrar aqui em alguns aspectos do capítulo sobre o movimento totalitário. Não vou ser capaz de acabar ele. Mas eu não queria prescindir de um debate. Eu acho que parte da ideia dessa aula aqui, em que eu não estou só postando um vídeo que eu gravei para dar essa aula, é justamente interagir com vocês, verem as questões que vocês trazem, seja de uma leitura que vocês fizeram, seja de questões que surjam da minha exposição. A ideia é essa. Então, eu vou tentar realmente acabar a minha exposição onde eu terminá-la, por volta de 8h30. A gente tem aí, portanto, mais 15 minutos. E eu vou abrir para o debate. E aquilo que a gente não conseguir, os temas, os assuntos que a gente não conseguir avançar aqui, eu prometo que para os interessados, para os que permanecerem interessados nesse conteúdo, nesse tipo de aula, eu darei uma aula mais à frente sobre isso. Mas então, vamos tentar pelo menos avançar um pouco. Já no capítulo 2, sobre o movimento totalitário, a Hannah Arendt começa a análise dela, né, operando a partir de uma diferença entre 3 modos de relação, de pertencimento ao movimento, por assim dizer. A ralé, a elite e as massas. Ela faz a exploração dessa diferença já no primeiro capítulo. Então, eu vou abordar aqui muito rapidamente, só para vocês não ficarem perdidos. Mas, em resumo, né, e aí me importa mais aqui no momento a diferença entre ralé e massa, na medida em que a ideia de elite talvez seja uma ideia menos problemática da gente pensar no que ela está pensando sobre elite. A diferença de ralé e massa para ela tem a ver com o fato de que as massas são sempre amorfas. Essa é uma das características mais importantes das massas. E, nesse sentido, elas não têm atributos próprios que produzam a unidade do seu conjunto. Enquanto a ralé ainda ela tem alguma coisa que a unifica, por assim dizer. E, nesse sentido, abro um parênteses aqui, a ideia de ralé aqui, para aqueles que conhecem, é muito parecida com a ideia que aparece no 18 Brumário do Marx, sobre outro nome, do lumpenproletariado. Ou seja, tanto a ralé e o lumpenproletariado podem ser pensados como os expurgos das classes, são os elementos que são expulsos dessas classes. E que são esses elementos mais vis, por assim dizer, das classes. Isso vale tanto para a classe proletária, quanto para a burguesa, quanto para os camponeses, e por aí vai. A ideia de ralé aqui para ela é uma ideia que opera nesse sentido. Mas o que importa aqui, mais precisamente nesse momento, para mim, é a ideia de massa, ou seja, as massas são amorfas e não têm características próprias que deem unidade ao conjunto delas. Por que isso é importante? É porque em relação a essas massas que um dos elementos do movimento totalitário vai ganhar seu sentido. É na relação com essas massas que esse elemento vai ganhar seu sentido, que é a propaganda. Como ela diz, né, a propaganda e o terror são faces da mesma moeda. Entretanto, isso só é verdadeiro para ela até o momento em que o movimento totalitário detém o poder absoluto. Ou seja, a partir do momento em que o movimento totalitário detém
o poder absoluto, ou seja, não há nada externo a ele, ele já eliminou toda a oposição e tudo mais, a propaganda é substituída pela pura doutrinação. E essa violência que antes era usada para assustar o povo, para fustigar a oposição, é agora empregada não mais com esse objetivo, mas com o objetivo de realizar as doutrinas ideológicas e as mentiras do regime. E ela dá um exemplo pesadíssimo a respeito disso. Parte da propaganda nazista, por exemplo, envolvia a ideia de que os poloneses eram inferiores. E eles foram, como eu já adiantei, uma das maiores vítimas do extermínio nazista. E um dos sinais de que os poloneses, para os nazistas, na propaganda nazista, eram inferiores, era a ideia de que os poloneses não eram capazes de produzir intelectuais, porque, no limite, eles não eram inteligentes o suficiente. Como é que o regime totalitário transforma essa mentira numa verdade? Ela literalmente elimina todos os intelectuais poloneses. E olha, a partir daí, isso como uma prova pela inexistência desses intelectuais que foram eliminados, como uma prova de que os poloneses, por não produzirem uma classe de intelectuais, são inferiores. Ou seja, nesse momento, a propaganda, aquilo que era propaganda, para de existir, e o que passa a operar é a pura produção das mentiras que a propaganda contou. E, nesse sentido, volta a ideia da produção do mundo fictício, que esses regimes totalitários têm e devem produzir. Um outro exemplo disso, para o caso stalinista, é o famoso, a clássica história da eliminação de várias figuras importantes da história do Partido Comunista. Entre elas, talvez a mais conhecida é o Trotsky, que é literalmente apagado da história comunista do Partido Comunista pelo Stalin, mas que a contrapartida disso é que literalmente o Trotsky tem que morrer. E ele é assassinado a mando do Stalin. Ou seja, você elimina o elemento que você quer provar que não pode existir. Essa é o mundo totalitário que a Hannah Arendt está descrevendo nesse texto. É o mundo no qual esse movimento totalitário quer produzir. O problema é que, para ela, antes desse movimento totalitário abarcar completamente o poder e eliminar qualquer possibilidade de resistência e oposição a ele, ele opera num mundo que não é totalitário. Então, a propaganda, nesse sentido, continua sendo necessária. Agora, é importante mencionar, e ela deixa isso bem claro, a propaganda ela é sempre voltada para o mundo exterior, e não para os que fazem parte do próprio movimento. Para esses, é a doutrinação ideológica pura que importa. E aí ela diz, né, as necessidades da propaganda são sempre ditadas por esse mundo exterior. Por si mesmo, os movimentos, esses movimentos totalitários não fazem propaganda, eles doutrinam. Mas avancemos mais um pouco sobre a ideologia, sobre o problema da ideologia, que é um dos elementos dessa propaganda totalitária. E por que a ideia das massas é importante para ela? Por que a existência dessas massas amorfas é importante para ela? Porque diante dessas massas que a ideologia demonstra sua capacidade atrativa. Ela escreve, né, e aí eu cito textualmente: as massas sentem-se naturalmente atraídas pelos sistemas absolutistas que pretendem ver todos os eventos da história dependentes das grandes causas originais ligadas pela corrente da fatalidade, como que eliminando os homens da história da raça humana. O que ela está querendo dizer nesse trecho, que está na página 395? A ideia da ideologia, da narrativa ideológica, é produzir um mundo onde todos os eventos
sejam ligados numa cadeia de causalidade onde tudo é explicado por uma única causa. E isso é atrativo somente para essas massas que, como a gente vai ver mais à frente, compartilham, ainda que não unitariamente, de algumas características. São essas massas amorfas que são atraídas por esses sistemas ideológicos que tentam produzir essa narrativa. E por que essas massas são atraídas por isso, né? E aqui ela vai introduzir, a partir da página 395 do texto, e um tema que vai aparecer recorrentemente ao longo da obra dela, que é um desses elementos não totalitários, mas que são as condições de possibilidade de totalitarismo, que sempre existiram na tradição política e filosófica ocidental. E que elemento é esse? É uma repulsa, é uma certa resistência que ela vai encontrar desde lá dos gregos, desde Platão, e uma constante tentativa de eliminar a incômoda imprevisibilidade da ação e das condutas do indivíduo. O que isso significa? Significa dizer que os homens, ao agirem, é impossível prever de antemão as consequências das ações que eles desencadearão no mundo. Isso foi algo que a tradição da filosofia e da política ocidental sempre repudiou, sempre lidou de forma imensamente problemática. E, nesse sentido, essas ideologias totalitárias tentam, em alguma medida, fornecer uma resposta a essa dificuldade que já está presente ao longo de toda a tradição do pensamento da filosofia ocidental, ou seja, de que as ações, os eventos, os acontecimentos, muitas vezes não têm sentido. Não são causados por uma única causa. E aí eu queria, né, fazer um parêntese. Me parece que a gente viveu aqui, por exemplo, no Brasil, um exemplo, para mim, que soa parecido, porque isso é difícil de compreender o que a Hannah está querendo dizer. Eu estou tentando daqui dar um exemplo para trazer mais para a Terra o que ela está analisando aqui, que foi, por exemplo, o caso do esfaqueamento do Bolsonaro. Eu me lembro que imediatamente a isso que aconteceu, que foi um evento, nesse sentido de que aconteceu, ninguém esperava que acontecesse, o impulso de muitos foi tentar encaixar esse evento numa narrativa unicausal, né, que o explicava. E aí as teorias das conspirações que surgiram, tanto dos que repudiavam Bolsonaro quanto os que apoiavam Bolsonaro, foram interessantíssimas, para não dizer outra palavra. Porque essa dificuldade que nós temos de entender que as ações das pessoas, dos indivíduos, são, no limite, imprevisíveis. E, nesse sentido, por algumas características importantes, que eu vou tentar elencar agora, e eu vou tentar finalizar nesse ponto, as massas estão particularmente vulneráveis a esse tipo de narrativa. Por quê? E aí ela aponta, né, que um dos aspectos que causa mais choque para quem tenta compreender os regimes totalitários é o caráter anti-utilitário dos regimes. Eu estou abrindo aqui um parênteses porque eu vou voltar a esse ponto do porquê que as massas são particularmente vulneráveis a essa maneira ideológica de pensar os acontecimentos e o mundo. O que significa para ela, voltando,
esse parêntese, compreender essa conduta desinteressada, anti-utilitária dos regimes. Significa, por exemplo, que os regimes agem, esses regimes totalitários agem na completa indiferença a respeito dos interesses das massas. E por que elas agem no completo desinteresse a respeito dos interesses das massas? E aí, apontar também um dado interessante, a Hannah Arendt, nas análises dela, todo mundo que a lê tende a perceber isso de forma mais ou menos imediata, que ela sempre foi muito sensível ao fenômeno da linguagem. Ela vai frequentemente analisar determinadas coisas a partir de que palavra que condensa a experiência que a gente está tentando narrar. E se a gente está falando de interesse, a gente está falando de uma palavra que tem uma origem latina, que é inter est, que é aquilo que está entre. Ou seja, se o interesse é aquilo que está entre nós, e, por exemplo, falar em interesse de classe, por exemplo, interesse da classe proletária, é falar daquilo que não é o interesse de cada um dos proletários individuais. É falar daquilo, de alguma coisa que está que existe entre os proletários, que por isso os interessa, que está entre eles. O problema das massas é que, justamente porque elas serem amorfas, elas serem produzidas pelo esfacelamento das classes, não há nada entre elas, entre esses indivíduos da massa. E por isso, essas massas não têm interesses, no sentido preciso do termo, disso que inter est, de que está entre. E aí, né, para tentar finalizar esse ponto, eu queria terminar com uma citação dela. Ela vai dizer, né, na página 397 do livro: o fanatismo dos membros dos movimentos totalitários, cuja intensidade difere tão claramente da lealdade dos membros dos partidos comuns, resulta exatamente da falta de egoísmo interesseiro dos indivíduos que formam as massas, que estão perfeitamente dispostos a se sacrificarem pela ideia, da ideologia. Ou seja, só diante dessa maneira de ser, né, que é a massa, desses indivíduos que não tem nada entre eles, ou seja, que não tem nada que os interessa, que é possível um regime, um movimento operar por uma lógica completamente desinteressada, desculpa. E aí, nesse sentido, é que esse caráter do regime totalitário, dos movimentos totalitários, que não opera por essa lógica de eu vou agir de tal maneira que beneficie os membros do meu movimento, não é assim que o regime totalitário opera, e que causa esse choque compreensível em qualquer um que tente analisar os regimes totalitários. E, novamente, se você for pegar, por exemplo, ela diz isso bem claro: os campos de concentração não são possíveis de serem compreendidos se a gente opera pela lógica do interesse. Os campos de concentração, nesse sentido, não interessavam a ninguém, não satisfaziam o interesse de ninguém. O que explica os campos de concentração é outra coisa. Isso vale tanto para os campos de concentração e extermínio nazistas, quanto para os expurgos stalinistas. Ou seja, não é uma lógica utilitária do interesse que explica isso. E esse é o choque fundamental. E isso só é possível no mundo das massas, numa sociedade de massas, onde essas massas já não têm, como eu disse, nada mais que os interessa. Novamente, a gente já chegou a 8h32 aqui no meu relógio. Eu queria abrir para vocês agora a possibilidade de comentários. Eu vou finalizar aqui
E a ideia é que, numa futura aula, eu continue a partir de onde eu parei sobre esses elementos do texto que eu não tive tempo de abordar e que a gente possa debater. E aí, só para finalizar mesmo, eu preferi, é uma escolha um tanto trágica, pecar pelo excesso nesse sentido, né, de minúcia com relação ao texto, do que passar batido por ele, porque eu acho de fato que é um texto bastante difícil. Eu acho que eu prefiro gastar mais tempo lendo e analisando esses elementos que eu tentei explorar aqui, para que a gente possa fazer um debate melhor informado. E a gente sempre tem a possibilidade de, mais à frente, voltar ao texto e continuar essa análise mais detida dele. É uma escolha, eu podia ter feito uma outra escolha, mas eu acho que essa faz mais sentido.